Bom, pessoal, agora nós vamos entrar então, são 15 para as 11, né? Nós vamos entrar então na nossa segunda matéria, aula do dia 4 de maio de 2021, e nós vamos abordar aqui agora especificamente as sociedades anônimas, tá? Então nós estamos falando em sociedades por ações. E eu disse a vocês que as sociedades por ações, elas são classificadas em dois tipos: sociedades anônimas e sociedades em comandita por ações, tá? Então, dentro disso, nós vimos aí os primeiros conceitos iniciais acerca das sociedades anônimas, né? Onde nós pudemos observar que existem inúmeras características, mas a principal delas é que essas empresas elas se subdividem, né, em o seu capital em ações, de maneira que é possível adquirir essas ações e assim se tornar acionistas dessas empresas, com a vantagem de que você não vai responder com o seu patrimônio pessoal, né? Esses acionistas não respondem com o patrimônio particular, com o patrimônio pessoal, tendo uma responsabilidade limitada ao nível das suas cotas de participação ou das suas ações, tá? Então essa é uma das grandes vantagens aí das sociedades por ações. E aí nós falamos de maneira geral, mas agora nós vamos entrar aí no início das sociedades por ações, abordando especificamente a sociedade por ação sob modalidade de sociedade anônima ou a nossa famosa SA, tá bom? Sociedade anônima. Em um conceito simples de sociedade anônima, né, esse é um conceito mais simplório, disse que a sociedade anônima ou SA é uma natureza jurídica onde a participação e a responsabilidade dos sócios, que são os considerados aí acionistas, é definida pela quantidade de ações que essas pessoas possuem, né? E uma das características mais marcantes é que o patrimônio pessoal desse acionista fica separado, né, isento do patrimônio da empresa, ou seja, em havendo alguma situação de necessidade de responsabilização, falência, enfim, o patrimônio que vai estar em risco aí é apenas o patrimônio da empresa e não o patrimônio do acionista, tá? Bom, esse é um conceito mais simples, né? Mas eu trago para vocês também o conceito do Edilson Chagas, lá na página 300, salvo engano, onde ele traz como um conceito de sociedade anônima, né? Elas relegam ao segundo plano os interesses aí do sócio, que é o acionista, favorecendo ou prevalecendo aí, né, o objetivo traçado no estatuto social da empresa. Então é como se o direito ou o interesse particular, o affectus societatis dessa empresa, que nós vimos lá em Empresário 1, ele estivesse suplantado pelo interesse da empresa, né? Ou seja, em detrimento ao interesse pessoal desse acionista, ao interesse majoritário da empresa. E por essa razão, esse tipo de empresa, né, sociedade anônima, é conhecida como uma sociedade institucional ou estatutária, porque ela é regida, né, por um direito estatutário, por um estatuto. Né? Essas empresas são pessoas jurídicas de direito privado, são regidas por um estatuto social, são identificadas por uma denominação, por exemplo, tem um nome, né? Por exemplo, Banco do Brasil SA, Banco Bradesco SA, essa é a denominação dessa sociedade anônima, tá? E tem como objetivo principal o lucro, né? O ânimos de lucrar, tá bom? E ainda, né, a responsabilidade é limitada por cotas que os seus sócios podem alcançar, que seus acionistas podem adquirir, tá bom? Esse é um conceito extraído da doutrina de Edilson Enedino das Chagas, tá? A regulamentação básica da sociedade anônima está na Lei 6.404 de 76, mas que foi atualizada pela 10.303 de 2001, tá bom? Então vocês podem buscar na 10.303 de 2001 a regulamentação básica da sociedade anônima, tá bom? E em um esquema aí, mais diferenciado, né, para a gente diferenciar aí
a sociedade anônima da sociedade limitada, que nós ainda vamos ver, que são as principais aí empresas, os principais tipos de sociedade no Brasil, nós temos aí que a sociedade anônima, ela é uma sociedade que tem o intuito personae, é uma sociedade tem um intuito pecuniae, é uma sociedade institucional ou estatutária e prioriza o interesse institucional. Já a sociedade limitada não é assim, ela tem um instituto personae, ou seja, o interesse pessoal, ela é uma sociedade contratual e põe em primeiro plano o interesse dos sócios, né? Diferentemente da sociedade anônima, tá? Como principais características da sociedade anônima, nós já falamos lá na aula, né, de ontem, dia 3, mas como principais características nós temos aí o capital social da empresa, que é subdividido em cotas de participação, né, e essas cotas de participação permitem a esses terceiros, né, dependendo se a sociedade é de cota de participação aberta ou fechada, adquiri-las, né, comprá-las e assim tornar-se um acionista, né? Essas cotas recebem o nome de ações, tá bom? Ainda tem a separação do patrimônio, porque é uma sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, é uma sociedade anônima que tem uma responsabilidade que se limita ao número de cotas ou às ações possuídas por esse acionista, tá bom? Os acionistas têm uma responsabilidade limitada em relação às suas cotas ou às suas ações, né? Tem acessibilidade livre de capital, ou seja, esse capital pode ser vendido e passado, e ainda tem um perfil mercantil, né? Tem um objetivo financeiro, né? O perfil geralmente de prática mercantil, tá? Bom, quais são os tipos de sociedade anônima que nós temos? Nós temos dois tipos. A sociedade anônima de capital aberto e a sociedade anônima de capital fechado, tá? Quanto à sociedade anônima de capital aberto, nós temos uma sociedade que tem permissão para negociação das suas cotas, né, dos seus valores de capital, junto aos mercados de valores imobiliários. É permitido vender as suas cotas. As de capital fechado direcionam essas vendas especificamente a alguns tipos de pessoas, né? Por isso são de capital fechado e não é aberto. Algumas empresas, como eu dei o exemplo ontem, né, do Facebook, possuíam seu capital fechado, né, eram empresas privadas ali de capital fechado e que em determinado momento resolveram colocar o seu capital sob a possibilidade ou sob a oferta na Bolsa de Valores para que eles fossem vendidos, né? Tornou aí de capital aberto. Aí nós temos também a Vale, temos inúmeras outras empresas que passaram por esse procedimento, tá? Quais são os órgãos de uma SA, né? O que tem que ter de uma SA como órgão obrigatório? A lei cita especificamente que deve ter a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a diretoria e o Conselho Fiscal. Lembra a Assembleia Geral que vai se reunir, isso eu falei na aula de ontem, né? A Assembleia Geral que vai se reunir e que vai decidir, que vai direcionar as ações dessa empresa, que vai inclusive escolher o seu sócio administrador ou apenas o seu administrador, não precisando ser um sócio ou ser um acionista, né? O Conselho de Administração, que vai ser composto por uma equipe, geralmente por 2 pessoas, que vai administrar, né, essa empresa, juntamente com a diretoria, e ainda o Conselho Fiscal, que é responsável por auxiliar nas informações e também no compliance da empresa, né? Essa é uma organização mais básica, tá? E a constituição de uma sociedade anônima, como é que ela se constitui? Quanto à constituição da SA, a lei diz especificamente como deve ser essa constituição, tá bom? Está prevista lá na Lei 6.404 de 76, no artigo 80 da lei, como deve ser a constituição da SA. Tá? E aí essa lei diz o quê? Quais são os requisitos específicos traçados pela lei, né? Está no artigo 80 da 6.404, tá? Primeiro, subscrição por meio de por pelo menos 2 pessoas, tá? Todas as ações em que se divide o capital social fixado, ou seja, o capital social ele tem que se subdividir entre pelo menos 2 pessoas. Para ser uma sociedade tem que ser de 2 pessoas, né?
O segundo, previsto lá na lei, no artigo 80, é a realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das subscrições em dinheiro. Ou seja, se eu vou dividir em 100 mil, eu tenho que ter uma entrada de pelo menos 10 mil reais aí para essa subscrição da cota de capitais dessa empresa, tá? E ainda tem que ter o depósito, né? Aqui no caso a lei coloca depósito no Banco do Brasil, mas essa lei foi alterada e atualizada, tá bom? Pela nova lei de 2001, porque a previsão anterior é que deveria ter um depósito no Banco do Brasil de parte desse capital social em dinheiro, tá bom? Esses são os dados básicos aí que a lei traz no artigo 80, tá? E eu acho interessante também nós falarmos, né, conforme pede a nossa ementa, um pouco sobre o relato histórico da SA, tá bom? Apesar de que nós vamos falar também, né, na nossa aula síncrona sobre esse tema que nós estamos tratando aqui nessa gravação, nessa aula síncrona, mas em relação aos relatos históricos, nós podemos voltar aí para a doutrina de Tomasetti, um livro de 2016, que traça uma trajetória de criação das SA, e isso é bastante interessante, né? Ele diz que essa característica atual da sociedade anônima passou por um longo período de evolução, assim como todas as figuras de sociedade, né, existentes no mundo, e assim como a evolução do direito em toda a nossa sociedade humana, né, em toda a nossa sociedade organizacional, tá bom? Chegando aos dias atuais nessa liberdade plena, né, e essa autorização governamental para que a sociedade anônima aconteça de forma plena, né? Mas os primeiros antecedentes iniciais aí de sociedade anônima, segundo o Tomasetti, remontam à Idade Média, algo ali em torno de 1407, lá na cidade de Gênova, né? Lembra aí de Gênova? Gênova, o lar, né, do nosso descobridor das Américas, né? Então, a história, segundo Tomasetti, as primeiras impressões ou primeiras organizações de sociedade anônima da Idade Média se deram por volta de 1407 na cidade de Gênova, com a construção da Casa de San Giorgio, tá? Casa de São Giorgio, que seria, no caso, um tipo de sociedade anônima que tem previsão registrada nos livros históricos, tá? Nesse período histórico, os particulares tomavam empréstimos do governo, do Estado, né? E em contrapartida tinham o direito de cobrar tributos, tá? Para que essa situação acontecesse, para que eles pudessem ter essa possibilidade, eles se organizavam num tipo de associação entre pessoas, né? Uma associação de capitais, e era representado por títulos transmissíveis, né? Então esses títulos podiam passar de um para o outro, né? Então gera aí também uma das características da sociedade anônima, que é a acessibilidade, né? E também esses meios históricos, eles trazem, eles remontam para nós, nesse período aí, em Gênova, a primeira aparição clara, né, da organização de uma sociedade anônima, não propriamente dita, mas de uma sociedade anônima aparente, tá bom? E ainda tem outros registros de ocorrência de sociedade anônima no mundo que remontam, né, o período de mais ou menos 1602 nas Índias Orientais, né, que foram reconhecidas também alguns tipos de organização como tipos de sociedade anônima, tá, constituídas por Estado, com capitais particulares e públicos aí, que tinham o objetivo de descentralização econômica das funções estatais, tá? Então isso aí é só apenas um breve histórico, né? 1407 em Gênova, 1603 nas Índias, e há outros doutrinadores que ainda remontam outros tipos de ocorrências, de exemplos de sociedades que podem ser classificadas como sociedades anônimas, tá bom? Para nós vermos aí nos dias atuais, em relação às sociedades anônimas no Brasil, nós temos vários exemplos. Dentre eles, nós temos principalmente bancos, né? Nós temos aí o Banco do Brasil, é um exemplo de sociedade anônima, Banco do Brasil S.A. Nós temos o Banco Itaú, é outro exemplo de sociedade anônima, o Banco Bradesco,
a Cielo, a Petrobras, a Ambev, a Vale do Rio Doce, a Telefônica, enfim, inúmeras empresas de grande porte no Brasil, que valem bilhões de reais e que possuem, são sociedades anônimas, né, de capital aberto, enfim. Eu coloquei aí no slide para vocês, no slide 21 dessa matéria, para que vocês possam acompanhar esse exemplo que eu dei, tá? Infelizmente eu não consegui localizar de uma forma resumida aí para vocês, né, de uma forma esquematizada para vocês, as sociedades anônimas, as maiores sociedades anônimas do Brasil em 2020 e 2021. Mas se vocês entrarem no site da Forbes, vocês vão ver a organização do ranking dessas sociedades, dessas empresas, na verdade. Dentre essas empresas, a maioria são sociedades anônimas, tá? Do ano de 2020 e a Forbes sempre traz esses dados relacionados ao direito empresarial, então é bem interessante vocês acompanharem a Forbes aí online, tá bom? A Forbes digital, né, virtual, tá? Mas eu trouxe para vocês os dados de 2017, porque esses dados da Forbes de 2020 eles estavam em vídeo, né? E aí não dava para tirar para vocês. Mas os dados de 2017 eles remontam aí algo que dá para a gente ter uma breve noção do tamanho do valor dessas empresas. Por exemplo, em primeiro lugar, como maior empresa de capital aberto, maior empresa, maior tipo de sociedade anônima do Brasil, nós tínhamos a Ambev em 2017, que valia 276 bilhões e 600 milhões de reais. Em segundo lugar, o Itaú, com 231,4 bi. Em terceiro, a Petrobras, com 195 bi. Depois o Bradesco, 176 bi, a Vale com 144, o Santander, Banco do Brasil, Telef, Cielo, etc, etc, etc. E aí nós chegamos até mesmo a BRF com 30,8 bi, a JBS com 28 bi, lá em 15º lugar, né? E por fim, no 20º lugar estava a TIM, valendo 24,3 bilhões de reais, tá? Então são exemplos aí de empresas que valem muito, né? Valem bilhões, na verdade são as maiores empresas do Brasil, né? E que vocês podem ter o valor, a noção da expressividade desse tipo de empresa no Brasil, tá? Eu também tirei para os senhores o mapa das empresas do Brasil, que é um documento que é fornecido pelo governo federal, que acompanha, né, e que registra a evolução da situação empresarial do Brasil. Sinceramente, eu não sei se esse mapa das empresas do Brasil é fruto apenas do governo Bolsonaro, mas eu só encontrei de agora, né? Eu não encontrei de um período anterior, tá? Mas do ano de 2020, especificamente em relação às empresas, às sociedades anônimas no Brasil, ficou constatada aí a abertura de 3.181 sociedades anônimas em 2021 no Brasil. Perdão, em 2020 no Brasil. Ou seja, em 2020 abriram-se no Brasil 3.181 sociedades anônimas, tá? E isso representa um aumento de 4,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, tá? E uma queda de 15,0% em relação ao segundo quadrimestre de 2019. Isso se explica, né, explica aí a elevação para o segundo quadrimestre em virtude desse primeiro momento de superação da Covid-19, que num primeiro momento, no primeiro quadrimestre, representou um freio geral na economia, né? Vamos frear porque não sabemos o que está por vir. Então, em relação a 2019, ela caiu drasticamente. No segundo quadrimestre, ela deu sinais de melhora, foi isso que a gente viu o ministro da Economia falando, né, que ela deu sinais de melhora em virtude do desenvolvimento, do começo do desenvolvimento dos primeiros protocolos, né, de pesquisa das vacinas e a expectativa de melhora. Então, o segundo quadrimestre, em relação a 2019, ele caiu bastante, foi 15%. Mas o segundo quadrimestre, em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, subiu 4,5%, ou seja, representou uma reação positiva da economia. E essas 3.181 sociedades anônimas que foram abertas no Brasil no ano de 2020 consolidou ao todo 165.000
309 sociedades anônimas ativas no Brasil em 2020, tá? Então, nós temos em 2020, até 2020, nós já estamos em maio de 21, isso aí já deve ter crescido alguns milhares de números, né? Mas nós tínhamos até o final de 2020 165.309 sociedades anônimas ativas no país. E isso é algo realmente expressivo e bastante interessante, né? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pelo seu acompanhamento, tá bom? Pela sua presença. E amanhã, na nossa aula síncrona, eu vou deixar a atividade para aqueles que não puderem estar conosco, para aqueles que não puderem estar presentes, né? Relembrando sempre que é muito melhor, muito mais produtivo e enriquecedor que vocês estejam presentes nas aulas síncronas. Amanhã, às 21h15 até às 22h15 aqui no Siga A. Um abraço, fiquem com Deus e boa noite.